Beleza, agora nós vamos entrar no quesito dos equipamentos de terraplenagem. Claro que nós vamos ver aqui muito por alto, né, os principais equipamentos, porque são muitas minúcias. Se vocês forem olhar nos livros, eles ensinam até câmbio, o esforço trator diferente em cada marcha, tá? A gente não vai entrar nesses pormenores, tá? Nesses detalhes. Nós vamos falar dos equipamentos de uma forma mais generalizada. Primeiro, tá, que nós temos que entender é esse item aqui, onde nós sabemos que para todos os equipamentos, né, de uma forma geral, tá, esses itens aqui vão ser válidos. Nós estamos separando, tá, o trator de esteira e o trator de rodas. Quando que eu devo utilizar esteira ou roda? Qual é a diferença entre eles? Nós temos aqui, ó, esforço trator. Aí, nos dois é elevado. Mas por que eu tenho nos dois elevado? Porque o motor é o mesmo. Vai mudar ali a forma de locomoção por esteiras ou por rodas, mas o motor do equipamento é o mesmo. Então, o esforço trator é elevado nos dois. No trator de rodas, né, ele se torna ilimitado pela aderência. Antigamente, tá, pessoal, a maioria dos tratores, né, eles eram 4x2. E essa aderência era mais limitada ainda. Hoje, tá, a maioria desses tratores, essa limitação diminuiu, porque a maioria deles aí é 4x4. Então isso melhora bastante a tração, que a gente vai já ver aqui nos próximos itens. Aderência, né? Boa na esteira e sofrível de rodas. Então, esse sofrível aqui é o que melhorou com a aderência, né, dos modelos 4x4. Olha só, se eu tenho um trator de rodas, né, se a gente olhar ele de cima, né, eu tenho as rodas aqui em contato, né, com o solo. Tá aqui, ó. Ou seja, todo o peso do meu trator, e se ele está empurrando alguma coisa e carregando alguma coisa, está sendo transmitido para o solo, tá, nesses 4 pneus aqui. Os de trás normalmente são um pouco maiores, né? Mas enfim, você tem 4 pontos de transferência de carga, basicamente. Atrito. Se a gente falar de atrito, a gente está falando aqui, ó, aderência, né? Aderência ali sofrível. Acontece que todo o meu esforço, ele está passando ali para o solo nesses 4 pontos somente. Então, a área de contato é menor, o atrito é menor. Se a gente comparar com uma esteira, do trator de esteira, né? Olha só, eu vou ter toda a área da esteira para transmitir, ó, para o solo os esforços. Não só isso, como eu tenho uma área de contato maior, o atrito é maior também. Além disso, as esteiras ainda têm uns pequenos ganchos. Não sei se vocês já viram que de vez em quando é ilegal, tá? Esses tratores andarem em vias, tá? Em ruas. Mas não sei se vocês já viram, de vez em quando, tá? Tem umas marcas no chão e tem uns furos, né, no asfalto. Esses furos no asfalto é por causa da esteira, né, do trator que passou ali, que ele tem uns ganchinhos, tá? Justamente para melhorar ainda mais a aderência, né? Então, a aderência dele é ótima, tá? Da esteira. E o de rodas, né, ele acaba tendo uma área de contato menor e essa aderência acaba sofrendo um pouco. Flutuação. O que é flutuação, né? Ótima, que é boa, né? De esteiras, irregular a má no de rodas. O que é a flutuação para a gente entender? Muitas vezes a gente trabalha em regiões com solo muito ruim, solo mole, solo que dificulta a locomoção bastante. Aí você precisa dessa flutuação. A esteira, pessoal, como a gente comentou aqui, ela tem todo esse espaço para transmitir as cargas. Para vocês terem ideia, tá, de como ela distribui bem esses esforços para o solo, se você pegar 1 centímetro quadrado aqui, ó, e ver quanto que essa esteira está transmitindo para o solo em 1 centímetro quadrado, e você pega uma pessoa, pega lá o seu pé e pega 1 centímetro quadrado do seu pé e vê quanto de esforço você transmite para o solo, é igual. O mesmo esforço que uma pessoa transmite para o solo, tá? Por 1 centímetro quadrado, essa esteira aqui também vai transmitir. Claro que são toneladas aqui do trator, né? Mas a área de contato é muito maior, né? Do que de uma pessoa que está ali com os 2 pés. Mas é só para a gente ter uma ideia de como eles distribuem muito bem o peso, tá? Balanceamento. Nos dois vai ser bom. Então, balanceamento, imagina em uma pá carregadeira. Ela está carregando, né? Ou uma retro, enfim. Ela está carregando o peso lá na frente, né? E ela não vai tombar. Elas continuam, né, bem balanceados, né, mesmo carregando cargas, né, com momentos elevados, né, já que está com o braço totalmente esticado. Por último, velocidade. Então, os tratores de esteiras normalmente eles trabalham em velocidades bem baixas, né, em torno aí de 10 km por hora, e o de rodas, né, eles podem ter velocidades altas, em torno aqui, né, comentando, né, de 70 km por hora. Claro que isso daqui é muito relativo, nós temos alterações aí de velocidades, tá? Não quer dizer que o trator de esteiras ele não possa bater velocidades maiores, tá, gente? É porque não há necessidade. A maioria das vezes o trator de esteiras ele não fica se movimentando, ele fica parado lá na obra, em um local específico, uma reta, ela vai ficar parada fazendo a escavação. Quando ela se move de um ponto para outro, não necessita de velocidade. Se vocês quiserem comparar, não é a esteira que deixa o trator devagar, não. Um tanque de guerra, né, um trator de esteira muito mais pesado. E um tanque de guerra vai a 150, 200 por hora, entendeu?
Só que qual é o sentido de eu ter no meu canteiro de obras um trator a 100 por hora, né? Não faz sentido nenhum. Então não há necessidade de eu colocar um motor que vá movimentar meu equipamento ali super rápido, tá? Se não há necessidade para isso. O mesmo de rodas, eu poderia fazer ele ir mais rápido, mas não há necessidade, né? Eu vou manter a velocidade dele um pouco mais baixa. Mas eu ainda tenho uma mobilidade bem maior, tá, do que o de esteira. Então depende muito do que a sua obra pede, né? Para você escolher esteiras ou rodas. Então nós temos a unidade básica de tração, que é essa inicial aqui, né, onde você vai acoplar os outros equipamentos necessários, tá? Então tem aqueles que são mais cara de agrícola, né, mas você pode acoplar diversos equipamentos, tá, diferentes nessa unidade básica de tração, podendo ser de rodas ou de esteiras. Nossa primeira unidade aqui, nosso primeiro equipamento a ser comentado é uma escavo empurradora. No vídeo anterior, que nós falamos sobre escarificação, nós vimos ela funcionando, então não veremos de novo aqui. Mas basicamente, né, vamos ver os elementos dela aqui, né? Veja que o nome é escavo empurradora. Ela tanto escava quanto empurra o material, quanto também ela serve para empurrar outros equipamentos. Vejam que tem um tipo aqui, ó, de equipamento específico, né, acoplado na lâmina dela, que serve exatamente para empurrar, tá? Literalmente empurrar outros equipamentos, que a gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Aqui tem um detalhe da parte de trás da lâmina, né? Porque essa lâmina ela é toda angulável, tá? Horizontalmente e verticalmente, né? Então você pode regular aí a direção, colocar ela inclinada para um lado, para o outro, deixar ela reta. Você tem todo o comando possível dessa lâmina para dependendo do tipo de corte que deseja ser realizado. Na parte de trás, a maioria delas, né, ela vai vir com esse equipamento aqui, chamado de rippers, ou foices, ou garras, ou escarificador, enfim. São vários nomes diferentes, tá, para o mesmo equipamento. Basicamente o que ele faz, né, isso aqui baixa e vai desmontar esse solo, ele vai rasgar esse solo para que depois ele seja removido, né, mais facilmente. Uma unidade de escavo empurradora, né, conhecido como bulldozer. Essa imagem aqui está ótima, né, para a gente enxergar exatamente como ela funciona. Você tem uma lâmina aqui, né, nós já vimos lá que no ciclo de operações, né, essa lâmina ela baixa para realizar o corte e o transporte do material é realizado na própria lâmina, né, e depois ele vai transportar, descarregar e espalhar esse material. Né? E aqui tem um exemplo, né, da movimentação, tá, dos escarificadores na parte traseira. Esse equipamento aqui é uma unidade escavotransportadora, né? Então já é uma unidade diferente, escavotransportadora. Nós temos essa unidade que é escavo-empurradora, essa é escavo-transportadora. Nós temos também as escavadoras, que não são transportadoras. O que muda aqui de lá para cá? Bom, essa escavo-empurradora ela vai ser indicada para movimentos de terra, tá? De até 50 metros aí, tá? Você está movimentando terra de um ponto para o outro, tá? E a distância está em torno ali de até 50 metros, tá tranquilo. Ela vai ser eficiente para esse tipo de movimentação de terra. Se for maior do que isso, ela já não é mais tão interessante. E aí entra esse equipamento aqui. Para movimentar terra aí, né, entre 50, né? Na verdade eles falam de 80, né? De 80 até 900 metros, mas bora colocar de 50. Eu não tenho de cabeça isso não, tá? Mas é aproximadamente isso. Entre 50 e 900 metros de distância, aí se torna mais interessante utilizar uma escavo transportadora. Mais do que isso aqui, ó, se for mais de 1 quilômetro de distância, ela não é indicada. Aí você vai atrás de outro equipamento, que a gente vai já comentar. O consumo de diesel desse equipamento aqui é absurdo, tá, gente? É muito consumo mesmo. Então, se você vai levar para uma distância muito grande, esse material não compensa. Você vai gastar muito mais em diesel. Então, é melhor você ter um equipamento que seja mais eficiente para transporte. Como que esse equipamento funciona? Você tem o scraper comum, que é esse daqui de cima. Tá vendo? Ele é só um reboque. Iniciou-se, né, dessa forma. Você pegava o trator agrícola e você botava ele no reboque, né, e era assim que ele funcionava. Como é que ele é? Ele é uma caçamba, basicamente. Só que é uma caçamba que ele abre por baixo, tá? A lâmina dele aqui é aqui embaixo. Dá até pra ver, ó, as marcas aqui nele. Tá vendo que tá meio enferrujado aqui, tá? Isso acontece por causa do atrito com o solo, tá, pessoal? Ó, dá pra ver nesse outro aqui também, ó. Tá vendo? Dá até pra ver que ele tem uma inclinação, ó. Porque como ele desce, né? Essa parte da frente aqui, não é todo ele que vai ficar em contato com o solo. Pessoal, a força que esse equipamento tem que exercer é muito grande. É só você imaginar, ó, que toda essa lateral aqui ela está em atrito com o solo, toda a lateral do outro lado também está em atrito com o solo, toda essa parte aqui de baixo da lâmina, tá, o fundo dele, a parte interna, é muito atrito. Então tem que ter uma força muito grande para esse equipamento se movimentar. Já que, como é que ele realiza o corte? No momento que ele vai para frente, ele exerce o esforço do trator aqui para frente, essa lâmina ela entra mais no solo, né? E aí esse solo vai sendo cortado, né? E vai preenchendo essa caçamba aqui dentro, tá? É tudo assim ao mesmo tempo.
Só que, se esse camarada faz isso sozinho, ele pode fazer sozinho, tá? Ele vai demorar para encher essa caçamba aqui. O tamanho da caçamba vai depender do tamanho do equipamento, 9 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, mais ou menos, de terra. Ele vai demorar em torno, sozinho, de 1 minuto e 20, eu não lembro agora exatamente. Um pouco mais de 1 minuto, tá, para encher essa caçamba inteira. Pode não parecer muito tempo, mas se você usa um equipamento auxiliar para empurrar, e aí a gente lembra disso daqui, ó, né? Porque você vai usar um outro equipamento para empurrar ele. O que isso quer dizer? Que ele vai ter o próprio motor dele puxando, mas vai ter um outro equipamento empurrando ele, para ajudar a exercer mais força para ele fazer esse corte mais rápido. Então aquele corte que ele ia executar em um pouco mais de 1 minuto cai para 15 segundos. Então ele vai encher essa caçamba inteira aqui, ó, entre 15 e 20 segundos. De 1 minuto para 20 segundos, você tem 40 segundos, né? Que foi salvo. Não é muita coisa. Só que você tem que lembrar, peraí, 40 segundos por corte realizado. Esse equipamento está trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, 20 dias no mês, né? Então, se você multiplicar isso aí por um ano de trabalho, esses 40 segundos fazem toda a diferença. Aí você tem uma economia muito grande. Tem duas formas dele trabalhar em conjunto. Ou com o equipamento empurrador, que seria esse, pode ser, ou juntamente com outro motor scrapper. Essa aqui é a traseira do motor scrapper e essa aqui é a parte frontal dele. Olha só, um se encaixa no outro. Quando esse equipamento da frente estiver escavando, esse equipamento de trás está empurrando nesse acoplamento aqui deles. Ele vai estar empurrando enquanto o da frente está escavando. Quando o da frente encher a caçamba dele, o que é que vai acontecer? Ele já vai estar engatado aqui, né? Então o da frente vai ajudar a puxar esse de trás aqui, né? Para aumentar o esforço trator e eles realizarem esse corte mais rápido. Nós temos aqui um vídeo mostrando exatamente como funciona isso que nós acabamos de comentar. Ó, inicialmente é o da frente que está cortando, tá? Ele já iniciou o corte, o de trás está empurrando, tá? Veja que tem uma movimentação do solo aqui na frente. Daqui a pouco esse solo vai aparecer aqui em cima. Olha só, apareceu, tá quase cheio. Assim que ele encher, né, ele vai subir a lâmina dele, ó, encheu, vai subir a lâmina dele. E agora, quem vai descer é o de trás e ele vai começar, olha só, a ser puxado, né? Ó, tá puxando já, ó. O de trás está escavando agora. Então você pode ter duas dessas trabalhando em conjunto e a quantidade de volume de terra que eles movem, pessoal, em um dia é muito grande, tá? Olha só, encheu. Assim que ele encher aqui, ele vai subir a lâmina dele, ele vai soltar esse engate e eles vão levar esse material para onde ele está sendo transportado. Depois eles retornam para cá e esse processo se repete. Nós temos aqui uma escavo carregadora, uma pá carregadeira nesse caso aqui, desse exemplo, tá? Ela pode executar tanto o corte, escavar o solo e depois carregar. Ela não faz os dois ao mesmo tempo. Você primeiro faz um monte ali do material que foi cortado, né, escavado, e depois você começa a carregar o caminhão. Uma observação muito importante para essa situação aqui é essa, olha só. Vocês estão vendo que o caminhão ele não está 90 graus. Ele tem uma inclinação de 45 graus aqui. Por que que isso acontece? Se você tem uma inclinação de 90 graus, como está aqui, como eu estou fazendo esse desenho aqui vermelho, né? A manobra que essa pá carregadeira vai ter que fazer é muito maior. Então, olha só, ela está realizando o corte aqui, ela teria que dar ré, né, voltar para virar 90 graus, né, e vir para frente fazer essa carga. Se ele está a 45 graus, ela vai para trás e vai... Ó, olha a diferença de manobra que você tem. Aí, novamente, peraí, mas tu vai ganhar em uma manobra dessa 15 segundos, 20 segundos que seja, né? É um tempo que parece ser curto. Mas para encher um caminhão desse, você faz quantas manobras? E quantas vezes você vai fazer isso por dia, né? Então, esses 20 segundos, 15 segundos, tá, pessoal? Conta muito. Esses equipamentos todos trabalham por hora, né? Então, você tem aí a hora de equipamento que é gasta. Tá? Então você tem que fazer, como engenheiro civil, né, prezar o custo sempre de tudo. Né? Então você tem que fazer a melhor otimização possível dos seus equipamentos para movimentar a maior quantidade de terra possível e assim por diante. Nós temos aqui outros tipos de escavadeiras, pá frontal nesse caso aqui, mostrando dois tipos para vocês. Essa de polia, né, e essa daqui hidráulica. Essa daqui elas são mais novas, mais recentes, muito mais fortes, tá, do que as de polia. E basicamente, né, ela faz a escavação dessa forte, ela pode cortar uma parte superior de talude, né, como está mostrando aqui. O fundo dela, né, quando ele vai carregar o caminhão, o fundo aqui que abre, né, ele aciona lá, abre o fundo e ele vai despejar esse material todo no caminhão.
Nós temos aqui a lança com caçamba ou de arrasto, dragline, é muito utilizada para limpar leitos de rios, situações onde você não consegue entrar com equipamento, né, para fazer a limpeza. Então você joga essa caçamba a uma distância grande e aí o que acontece? Né? Então você joga, você faz ela encostar no fundo e ela vai ser arrastada, literalmente. Caçamba, né, de arrasto, né? Tá aqui o nome dela. Então ela vai ser arrastada, sendo puxada por essa polheira aqui, por essa corda aqui. Quando ela encher, vai puxar ela para cá, então ela vai ficar aqui assim, em pé, vai levar para o caminhão lá e ela vai abrir o fundo, né, para transportar esse material para o caminhão e ser transportado. Muito utilizado, né, para limpeza aí de fundo, de lago, de rio, tá, nessas situações. Nós temos outra aqui conhecida como caçamba de mandíbulas ou clanshell. Como é que ela funciona, né? A maior vantagem dela tá ela alcançar uma maior profundidade. Então, muitas vezes nós utilizamos, por exemplo, para valas, retroescavadeira. Só que a retroescavadeira, né, o braço dela vai ter uma certa limitação, né, de alcance. Então, deixa eu tentar fazer aqui uma... Tá aqui a retro, né, com a pá dela ao contrário. Então, ela vai ter um certo alcance de profundidade aqui, né? Não vai ser uma diferença muito grande. Se você precisa fazer cortes mais profundos, né? A indicação aqui é desse tipo de lança, né? Com caçamba de mandíbulas, né? Então, para alguns tipos de estacas, tá? Que são mais profundas, estaca barrilete, tá? É utilizado esse tipo de escavo carregadeira aqui, tá? Com uma caçamba de mandíbulas. Tá aqui a nossa retroescavadeira, né? Então ela é muito versátil, ela é utilizada para diversas funções diferentes. Não tem equipamento melhor, tá, para escavação de valas, tá? A não ser que seja um equipamento, uma vala muito extensa, específica, tá? Que você vai ter um equipamento totalmente diferente para isso. Foi muito utilizado em épocas de guerra e tudo mais. Mas aqui, para cidade e tudo, é um equipamento muito versátil com uma alta produtividade, tá? Em escavação e carregamento. Todos esses equipamentos, tá? Lembrando aqui que a gente tem aquela diferença do ciclo de operações, tá? Não esqueçam. Nós temos aqui a motoniveladora, muito conhecida na obra como Patrol, mas é a nossa motoniveladora. Ela vai ser utilizada nas últimas camadas de terraplenagem, de pavimentação, justamente para ela fazer ali um alinhamento perfeito, né? Ó, colocar a angulação necessária daquele platô que seja, ou se for o grade de uma via, o ideal é que ela seja trabalhada dessa forma. Essa lâmina aqui, né, que está aqui embaixo, tá? Ela tem toda uma graduação, ela é toda angulável, tá? Para fazer esse corte e para fazer ali o nivelamento final, tá, do terreno. Aqui nós temos as nossas unidades de transporte, né? Então, caminhão basculante comum que nós temos, né? Vários tipos aí. Basicamente você coloca o material aqui e ele bascula, né? Ele faz esse movimento, né, de levantar aqui e ele vai descarregar o material dessa forma, tá? Ainda temos caminhão fora de estrada, tem seu uso muito limitado. O seu nome de fora de estrada é justamente porque eles são grandes demais e muito pesados para serem utilizados em qualquer estrada, né? Se você coloca ele numa estrada, ele vai destruir essa estrada, literalmente. Ele vai ser muito mais utilizado em mineração e outras situações, ao invés de obras civis mais comuns ou obras muito grandes aí, como uma barragem muito grande, né? Aí pode até compensar a utilização dele. Unidades compactadoras, tá? Então nós temos aqui inicialmente como unidade compactadora o rolo pé de carneiro. Vejam que existem vários tipos diferentes de pé de carneiro. Isso vai depender muito do tipo de solo que a gente está trabalhando. Por exemplo, se você tem um solo muito mais argiloso, né? O ideal é que as saliências aqui, né, veja, o pé do carneiro em si, elas sejam maiores, né? Porque para a compactação ideal desse solo que é mais argiloso, né, o ideal é utilizar o pé do carneiro porque ele penetra na camada superficial e ele faz uma boa compactação das camadas mais inferiores. A gente vai já comentar mais sobre essa questão de camada, de espessura de camada. Se você tem solos aí que não são tão argilosos, né, a protuberância ali do pé do carneiro diminui um pouco, né? Se você tem solos areia pura, né? Ia falar arenosos, mas arenoso você pode usar assim o pé de carneiro, mas uma areia pura não tem necessidade de se utilizar, né, um pé de carneiro. Você vai usar um rolo liso, né? Basicamente. Claro que, além disso, né, esses equipamentos aqui, eles podem ter vibração também. E depois, daqui a pouco, a gente comenta mais sobre essa vibração que pode ser colocada no rolo compactador. O rolo liso, né, ele está falando já diretamente do rolo vibratório, né, então a gente vai comentar logo sobre isso. Vejam o tipo de solo, né, que nós temos aqui nessa situação e o tipo de solo que nós temos aqui, né. Então você vê que o tipo de solo, ele influencia no tipo de rolo, tá, de compactador que nós vamos utilizar. A vibração, gente, ela serve para uma coisa muito característica que nós comentamos hoje no início da aula, que é energia de compactação. A vibração, você consegue naquele equipamento aumentar a sua energia de compactação, né, somente utilizando a vibração, né? Então você tem aqui pesos excêntricos dentro desse rolo que eles vão girar, né, e por ele ter uma excentricidade, eles vão criar essa vibração interna, né, que aumenta a energia de compactação desse equipamento. Os rolos pneumáticos, tá, muito utilizados, mais utilizados em solos aí
que são nas últimas camadas, né, de um solo que é mais argiloso ou, né, principalmente nessa situação de pavimentação, ele é muito bom para fazer esse fechamento aqui, né, das camadas. Preste atenção, tá, que esse espaço vazio que está aqui, ele está sendo compactado também, tá, com as rodas lá da frente, né? As rodas da frente, elas intercalam com as de trás, tá? Sempre em números pares. A roda lá da frente, tá? Ela pega esse espaço e esses outros aqui, justamente, né, para garantir a compactação de todo esse trecho. E tá aqui o nosso rolo combinado, que é o pé de carneiro com a vibração implementada nele, tá? Que também pode ser realizado. Claro que essa vibração, pessoal, tem que se tomar cuidado em situações, né, de onde você pode, né, aplicar essa vibração desse tipo de rolo, porque você pode acabar danificando estruturas vizinhas. Outra situação da vibração é que normalmente na primeira vez que você vai passar, você não aciona a vibração ainda. Você pode acabar afastando muitas partículas se você acionar a vibração logo de início. Então você primeiro faz a primeira passada e nas seguintes você aciona a vibração. Uma observação muito importante que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, tá? Essa situação aqui. Olha só, para corpos de aterro, a camada a ser compactada não deve ser superior a 30 centímetros. O que isso quer dizer? Antes de compactar, claro que depois que uma camada é compactada, ela reduz de volume, né? Então ela vai reduzir, se ela reduz o volume, ela vai reduzir a espessura dela. 30 centímetros não é a espessura final da camada, é antes da compactação. Então imagine que você está realizando a compactação aqui de uma camada, né, de solo, e essa camada ela não vai poder ser superior a 30 centímetros de jeito nenhum. Isso porque muitos estudos já comprovaram que se você tem, tá, camadas superiores a 30 centímetros para serem compactadas, né, ao você realizar aqui a compactação, essa parte mais inferior da camada ela não sofre uma boa compactação, né? Como é que a gente sabe disso? Faz a compactação, faz uma abertura para enxergar e avaliar massa específica. Então você percebe que a massa específica aqui de cima está diferente daqui de baixo. Claro, para situações de espessuras superiores, maiores. Sendo que tem uma segunda observação. Isso daqui é para corpo de aterro, 30 centímetros. A segunda observação é, para as camadas finais, essa camada não pode ser superior a 20 centímetros. Né? Então, para garantir uma melhor compactação, no trecho final, né, você não vai ultrapassar 20 centímetros de cada camada de compactação. E não importa, mas eu tenho que aterrar 2 metros. Você vai de 30 em 30 centímetros. Quando chegar nas últimas aqui, aí vai ser de 20 em 20. Não importa qual é o tamanho do seu corpo de aterro, tá? Você não vai poder ultrapassar isso daqui, tá? Nós temos normas, tá, estabelecendo essas espessuras específicas, tanto para o corpo de aterro, quanto para as camadas finais. E, por exemplo, em pavimentação, subbase, base, reforço de subleito, elas nunca vão poder ser superiores a 20 centímetros, tá? Vale lembrar também que na pavimentação, a gente tem um limite superior, que é 20 centímetros, e um limite inferior, tá? De 10 centímetros. Não poderá ser inferior a 10 centímetros, nem superior a 20 centímetros. Beleza? Para não perder novos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se puder, também dê like e compartilhe.